Abra a sua Bíblia, enquanto as crianças estão saindo. 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Eu gostaria de contar com a sua atenção. Você está aqui na casa de Deus, no santuário. Vamos aproveitar esse tempo, queridos. Vamos deixar a mente te levar para outro lugar, para outra situação. Deus tem algo a falar no nosso coração, não tenho dúvida disso. E vamos então, reverentemente, diante da palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos parar aí. Vamos tratar de outros versículos. Nós estamos falando de aprendendo com homens de Deus, especialmente com esses dois profetas de Deus, grandes profetas que foram Elias e Eliseu. Eu fico imaginando, irmãos, que experiência maravilhosa, não é? Que esses dois homens tiveram no decorrer do ministério deles, e especialmente no final, quando Elias é arrebatado. Que interessante, né? Às vezes eu leio um texto e fico me imaginando lá no lugar deles, né? de alguém dos discípulos, e achando que realmente foi um privilégio grande esses homens tiveram na experiência com Deus. E vimos de manhã, então, o que nós aprendemos de manhã? 3 lições que aprendemos com esses dois homens, dois profetas de Deus. Primeira lição foi fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. E vimos que Elias tinha uma escola de profetas de mais de 50 alunos. E o seu aluno sucessor, Eliseu, desde a juventude esteve com ele. Então ele foi preparado para o suceder no ministério profético. E aí a grande pergunta, a grande lição é: onde estão os nossos discípulos, uma vez que Jesus deixou-nos esse mandamento, fazer discípulos em todas as nações, de todas as nações. Onde estão os meus? Se eu sou igreja, se eu faço parte do rebanho de Deus, e onde estão os meus discípulos, as pessoas que eu ganhei para Jesus, que eu estou ensinando, estou ajudando, eu estou de alguma forma discipulando. Então é importante a gente pensar se está cumprindo ou não esse mandamento. Se é mandamento, eu tenho que obedecer, e se eu não obedecer, eu estou desobedecendo. Precisamos permanecer em Cristo, é a segunda lição. E nós vimos como Eliseu colou em Elias. Onde ele ia atrás. E Elias, para prová-lo, disse: fica aí, camarada, não vai comigo não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E ele esteve ao lado de Elias todo o tempo. E nós então aplicamos isso à nossa realidade com Jesus. E nós precisamos estar caminhando com Jesus, falando com Jesus, seguindo a Jesus, não é? Coladinho com Ele. Estou contigo e não abro, né? Então é importante essa caminhada com Jesus.
permanecer em Cristo. E por último, vimos que precisamos nos conformar com o não de Deus. Houve um momento na vida de Elias, que ele foi ameaçado de morte. Foi uma mulher muito boazinha, chamada Jezabel, e ele entrou em crise, num momento de crise, até de depressão. E ele achou que seria a hora de morrer, pediu até a morte. E Deus não atendeu não, porque Deus tinha outros planos para Elias, outras atividades como profeta, e também Deus tinha planos de arrebatá-lo. Ele não provaria a morte. Quando Deus diz não para a gente, quando Deus diz espera, Ele está preparando coisa melhor, queridos. Ele está preparando coisa melhor, a gente tem que crer nisso. Deus faz tudo na hora certa, no momento certo, e da melhor forma possível. Deus nos faz o melhor, Deus nos dá o melhor, Deus sempre nos dá o melhor. Deus nos deu Jesus, Ele sempre nos dá o melhor. Então precisamos perseverar, estar junto com Cristo, andar com Ele, não desanimar. Há lutas, há dificuldades, há provações, há decepções, há muita coisa na nossa vida, a gente enfrenta, e temos que enfrentar com fé, esperança no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um largo rio, de um charco de lodo. E enfim, vai em frente aí. Quarta lição importante que eu quero agora conversar com os irmãos, que aprendemos com esses dois homens de Deus. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Verso 9, veja aí por favor. Deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar, para ver se eu estou falando exatamente o que está aí. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. O que será que Eliseu tinha em mente quando ele disse: me dá a porção dobrada do teu espírito? Ele queria aquele poder duas vezes, isto é, dobrado. Foi isso que ele pediu neste momento? Eu tenho dificuldade de entender assim. Para mim não parece a melhor interpretação. Eliseu tinha um espírito de servo, ele é uma pessoa humilde. Eu entendo que Eliseu estava se referindo à porção do primogênito. Quando você vê lá em Deuteronômio 21, 17, o filho primogênito tinha porção dobrada, né? Então Eliseu era filho. Você pode ver, ele chama pai, e Elias chama ele de filho, né? Lógico, na vida espiritual, lógico, né? Um relacionamento espiritual. Então Eliseu estava se referindo a essa dignidade de ser o sucessor de Elias, como primogênito, como filho primeiro. A Bíblia, a mensagem de Eugênio Peterson, ele diz assim: quero a sua vida duplicada em mim, quero ser um homem de Deus igual a você. Essa tradução que ele faz. Dr. Russell Shedd, ele diz assim: não quer dizer que Eliseu pretendia ter duas vezes o poder de Elias, mas sim que estava querendo ser herdeiro da missão profética de Elias, e por isso a porção dupla era a herança do primogênito comparada com os demais filhos. Dr. Russell Champlin, ele entende um pouquinho diferente. Ele diz: de fato, ele pediu uma porção dupla do poder de Elias, e de fato ele realizou mais ou menos o dobro dos milagres que Elias realizou. O que eu quero destacar realmente aqui, irmãos, é que Eliseu não pediu bênçãos materiais. O que você quer? Peça. O que você quer? E eu lembro muito de Salomão, quando Deus chegou para Salomão e disse: Salomão, peça o que você quiser, eu vou te dar. E Salomão pediu muita riqueza, muito poder, muita autoridade. Não foi?
Não. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para guiar teu povo. Eu acho que é mais ou menos isso que Eliseu estava querendo, queridos. Eliseu não estava querendo popularidade, holofotes, aplausos. Eu não vejo ele querendo se engrandecer. Eu quero ter o dobro do poder. Eu não consigo ver isso. Quando a gente estuda a vida de Eliseu, eu não consigo ver isso, tá? Então, ele queria, pelo poder de Deus, ser bênção como Elias foi. Ser o sucessor dele e ser bênção pelo poder, pelo mesmo poder que ele foi, que é o poder de Deus. Ele queria servir a Deus mais ainda, se fosse possível, mais do que Eliseu, do que Elias, né? Então, ele queria levar avante o propósito de Deus que começou a realizar na vida de Elias e ia passar para ele. O mesmo espírito profético de Elias, ele queria ter esse mesmo espírito profético. Eu entendo que seja assim. No versículo 13, veja bem, falando desse poder, né? Veja aí, versículo 13. Eliseu levantou o manto de Elias e abriu o rio Jordão. O manto era símbolo do poder de Deus. A fonte do poder era o Espírito Santo de Deus. O manto era um sinal de autoridade e ofício profético. Sinal, tá? Símbolo. A questão não era o manto, o objeto. A questão era com quem estava o manto. Se você observar mais à frente, capítulo 4, verso 31, o filho da sunamita morre. Geazi, ou Geazi, como alguns preferem, coloca o bordão, o cajado profético de Eliseu sobre o menino, para ver se acontecia alguma coisa. E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. E quando Eliseu vai, então devolve a sua mãe o seu filho com vida. Então observe o seguinte: o poder não estava no bordão, estava em quem tinha o bordão. Estava no poder de Deus, naquele que foi ungido pelo Senhor, aquele que tinha um ministério profético, que era, no caso agora, Eliseu. Então é esse poder, irmãos, que eu creio que ele pede para continuar esse ministério profético no meio do povo de Israel. E aí, eu quero aplicar como aqui, irmãos, na nossa vida? Nós precisamos desse poder, irmãos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Receber o poder de Deus para ser testemunha, para fazer o trabalho de Deus, para ser instrumento de Deus, para ser uma testemunha de Deus. Então, eu quero esse poder, vocês vão receber esse poder para fazer a obra de Deus. Foi isso que Eliseu pediu, e eu creio que é isso que nós precisamos pedir a cada dia o Senhor. Precisamos usar do poder da oração para pedir que o Espírito Santo nos use com esse poder. Irmãos, quem canta, quem toca, quem dirige culto, evangeliza, faz a obra missionária, você que vai fazer uma visita, vai orar para uma pessoa, discipular, quando você vai ofertar, dizimar, ajudar o próximo, ensinar uma lição, pregar, você tem que ter o poder do Espírito Santo. Você tem que estar guiado pelo Espírito Santo, ou guiada. Não é na sua força, não é na sua capacidade. A gente faz o melhor, busca o melhor que a gente pode, mas o poder vem de Deus, para a glória de Deus. Então a obra de Deus precisa ser feita pelo poder de Deus. Foi isso que Eliseu pediu, o poder. Observe o verso 12. Quando Elias é levado
no redemoinho, veja o que Eliseu diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que quer dizer isso, hein? Para aí um pouquinho, vai no capítulo 13, verso 14. Eliseu estava à morte. O rei de Israel, Jeoás, vai visitá-lo. Chorou ali e disse: olha o que o rei disse para agora Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando um está partindo, um diz isso. Quando o outro está indo embora também, está morrendo, diz a mesma coisa. Carros de Israel e seus cavaleiros. Que expressão é essa? O que quer dizer isso? Irmãos, na época, a arma mais poderosa de guerra era essa. Carros e cavalos, era o símbolo do supremo poder de Deus. Eliseu disse para Elias, e o Joás disse para Eliseu: você foi um instrumento profético pelo poder de Deus. É isso que ele estava dizendo: você na sua vida foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eles foram como carros e a cavalaria de Israel, isto é, como o exército para defender Israel. Essa expressão é exatamente isso. Quer dizer, demonstrando o reconhecimento de que ali estava o poder de Deus, e que eles tinham esse poder de Deus, Deus manifestando esse poder através deles, destes homens. Queridos, mais uma vez, nós precisamos da direção de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus, para fazermos a obra de Deus. Imagine uma coisa bem simples, que é considerada simples, porque às vezes a gente avalia a obra e a gente não é muito sábio em fazer isso. Às vezes a gente valoriza muito quem está aqui na frente, mas quem nem aparece, quem está lá na cantina, lá fora no estacionamento, às vezes nem em lugar nenhum aparece, a gente às vezes não valoriza tanto. Mas Deus vê tudo, né, queridos? Deus vê aquela pessoa idosa que nem pode sair mais de casa, mas que ora, está fazendo a obra de Deus ali, em oração, colocando tudo nas mãos de Deus. Irmãos, a oração daquela senhora idosa, daquele irmão tão idoso que está na cama, que está no hospital, ou que está impossibilitado de vir à igreja, é pelo poder de Deus. Toda a obra de Deus deve ser feita pelo poder de Deus. E aí a eficácia será muito maior, quando nós aprendermos a depender de Deus. Às vezes nós somos duros. O ser humano, irmãos, e eu me incluo, nós somos duros para entender que precisamos depender de Deus. Nós confiamos muito em nós mesmos, na nossa capacidade. Eu sei, eu sou capaz, eu estudei, eu sou formado, eu sou inteligente, eu. Nós somos assim. E às vezes, uma coisa corriqueira, nós esquecemos de orar, pedir a direção de Deus. Por isso que às vezes a gente tropeça e falha. A gente esquece de depender de Deus nas coisas mais simples. Quinto e último lugar, precisamos estar preparados para enfrentar a morte. Eita, assuntozinho que ninguém gosta de ouvir. Até bate assim, ó. Eita, Jesus. Isola, né? Capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Verso 9, vai lá. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Olha, ele referindo isso aí. E o verso 11, falando da separação dos dois, não é? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Duas coisas eu quero destacar aqui, nesse preparo em relação à morte, à partida. Primeiro,
a morte de nossos entes queridos. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para a morte dos nossos entes queridos. Mas pastor, quem é que está? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Às vezes a gente acha que está. Irmãos, no versículo 11, houve uma separação entre um e outro. E Elias estava, não morrendo, mas estava sendo levado para o céu. Os dois foram separados. Um foi e o outro ficou. Às vezes essa separação, essa dor da separação nem envolve a morte, né? Às vezes a separação de um casal, por exemplo, é doloroso. O divórcio traz dor, especialmente para os filhos. Às vezes na luta, a gente vê até no egoísmo de certas pessoas, às vezes a gente esquece da dor que os nossos filhos passam na separação, no divórcio. Eles é que sofrem mais. Mas eu estou falando mais aqui em relação à partida mesmo, né? A morte é um prêmio, irmãos, para aqueles que partem em Cristo. Nós não devemos ter dúvida disso. Apocalipse 14, verso 13 diz que os mortos são o quê? Bem-aventurados, extremamente felizes, aqueles que morrem no Senhor, aqueles que partem no Senhor. Felizes são aqueles que partem com Cristo e vão para o céu, como Elias foi. Elias foi levado ao céu. Os que ficam é que sofrem mais com essa partida de entes queridos. O verso 12, veja aí, Elias rasga as suas vestes. A expressão de profunda tristeza, tá? Profunda e sincera tristeza pela partida de Elias, que era considerado seu pai. Então ele expressa essa tristeza rasgando as suas vestes. Você lembra que Jesus, quando foi a Marta e Maria, quando Lázaro havia falecido, e Jesus, diante daquele sofrimento das irmãs, Jesus chorou. Jesus até sabia que ia fazer, mas Jesus chora com as duas irmãs. Ele se identifica com elas ali, com aquela dor, aquele sofrimento. Queridos, Jesus sabe do sofrimento que a pessoa tem, que você já teve, pode ter, com a partida do seu marido, da sua esposa, com a dura dor de ver um filho partir, morrer, uma filha. Não é fácil não, queridos. O pai é duro, a mãe é duro, até um amigo, um irmão em Cristo, querido, pessoa amada, a gente sente, até com a sogra a gente sente, não? Muito, não, mais ou menos? Não, peraí, ainda. Desculpa, irmã Ruth não gosta não, quando eu falo de sogra. Queridos, Paulo lá escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele diz que nós nos entristecemos quando as pessoas morrem, quando nossos queridos morrem, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. É difícil fazer um culto fúnebre de uma pessoa que você sabe que não seguiu a Jesus. É difícil. A gente gosta de falar da pessoa, né? E vai mentir nessa hora? Teve um caso assim, né? Que a viúva estava assim, né?
chegou, o culto já estava sendo feito, quando o pastor estava falando, ela falou: minha filha, vai lá ver se é seu pai mesmo que está lá no caixão. Porque não está batendo. É seu pai mesmo que está ali? É o corpo dele? Não adianta canonizar a pessoa depois da morte, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades enquanto ela está viva. E amar, demonstrar amor, dar flores. Depois, já viu aquele sepultamento que está assim, ó, uma galeria de quê? De coroas. Beleza, a gente entende a homenagem, eu acho legal. Mas será que em vida receberam? Em vida receberam? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós temos esperança, que não existe glória maior do que a gente crer que um dia vamos ser ressuscitados por Jesus, tá? Vamos ser ressuscitados por Cristo, temos essa certeza maravilhosa. Como é importante você viver com essa certeza. Então, quando alguém parte com Jesus, irmãos, cuida do Guilherme, que ele fez um aninho ontem, entendeu? Ele é tranquilo. Guilherme é gente boa, né, Guilherme? Como é gostoso, irmãos, a gente saber, quer dizer, a tristeza é amenizada quando você sabe que a pessoa partiu com Jesus. É lógico que você não pode julgar ninguém, né? Às vezes a aparência engana, você não sabe. Não, essa aí partiu sem Jesus, essa partiu com Jesus. Eu não arrisco falar isso, né? Quando a pessoa demonstra isso, graças a Deus, partiu com Jesus, e a gente, né, fala com certeza, mas a palavra final é de Deus, né? Eu não posso chegar e dizer: essa pessoa partiu sem Jesus. Primeiro que a gente não vai falar isso, né? Foi para o inferno, queridos. Que consolo, né? Que consolo maravilhoso, né? Então, não, por aí. Eu até, às vezes, estou num cemitério e a pessoa assiste lá a cerimônia fúnebre, já aconteceu várias vezes comigo. Aí alguém da outra capela chega: pastor, o senhor podia falar lá? Aí você fica: falo, mas falar o quê? Né? Aí é lógico que a gente fala em tese, né? Lógico, não vai falar da esperança que é em Cristo Jesus. A gente tem esse artifício para falar, não falar do morto, que nem conhece o morto, né? Ou conheceu, né? Então, mas irmãos, quando a pessoa parte com Jesus, há esse consolo, há essa esperança, porque o Senhor nos deu essa esperança. Um pastor a sua esposa tinha falecido, e aí chegou um amigo dele e deu um abraço nele, que aí a gente precisa falar menos e abraçar mais as pessoas, sabe? Nessas horas, fale menos, por favor, não fique inventando coisa. Foi a vontade de Deus, foi um tremendo assassinato, foi uma tragédia, foi a vontade de Deus. Cuidado com esse negócio de vontade de Deus, hein? Deus não queria aquilo não. Mas vamos lá, ele permitiu, né? Aconteceu, tudo bem. Então, o que eu estava falando, até me perdi. O amigo chegou e disse, deu um abraço no pastor: poxa, eu estou tão sentido com a sua perda, tá? Perdeu sua esposa. Aí ele aceitou o abraço, abraçou, e beleza. Aí falou assim: eu agradeço, meu irmão, né? Você está aqui, você me dá esse abraço, como é importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não perdi a minha esposa. A gente perde alguém ou alguma coisa quando não sabe onde está. Eu sei onde minha esposa está. Ela está com Jesus. Então eu não perdi a minha esposa. Ela está lá. Eu sei onde ela está, me aguardando lá nos braços de Jesus. Então há esse consolo, irmãos, há essa esperança de partirmos com Jesus. Porque eu fico imaginando, queridos, sinceramente, eu fico imaginando uma pessoa que não tem esperança. Eu tinha 17 anos, irmãos, eu ficava pensando depois da minha morte. Com 17 anos, antes da minha conversão.
Meu Deus, o que será de mim depois? O que vai acontecer depois que eu morrer? Depois que eu conheci Jesus, conheci a palavra, acabou tudo. Porque eu sei que em Cristo eu vou partir para estar com Ele. A morte não é mais uma interrogação. Não tem medo da morte, pavor. Porque eu sei para onde eu vou. Pela graça de Deus. Não mereço não, Cris. Pela graça de Deus. Então essa esperança nos traz consolo, irmãos. Traz conforto para o nosso coração. Agora, é triste dizer, né? Enquanto é alegre dizer, olha, ela está lá, eu vou me encontrar com ela um dia. Mas é triste dizer assim, eu acho que essa pessoa foi para o inferno e você vai se encontrar com ela no inferno. Já pensou? Se encontrar no inferno? Irmãos, com a Bíblia não tem meio termo. Ou é ou não é. Não tem um lugar intermediário. Céu, inferno, purgatório. Ou mais ou menos. Né? Não existe. Ou parte com Jesus ou sem Jesus. Se partiu com Jesus, está claro, irmãos, está claro. Se partiu com Jesus, você vai para o céu, se você realmente tomou uma decisão de seguir a Cristo, entregou sua vida a Ele. Isso é a certeza que a palavra de Deus nos dá, e que o Espírito confirma com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Agora, sem Jesus, irmãos, não tem esperança. Não há esperança. Vamos ver, que não vai ver não, irmão. Deus vai dar um jeitinho? Não vai dar jeitinho. Não vai dar jeitinho, está definido. Nós podemos fazer isso enquanto temos vida. Depois, não compete mais a nós. A segunda coisa que eu penso aqui também, outra lição aqui, primeiro em relação à partida dos nossos entes queridos, estamos estar preparados, mas precisamos estar preparados para a nossa própria morte. Elias estava preparado. Elias estava preparado. Ele vivenciou esse ministério profético, foi um servo de Deus, foi chamado um homem de Deus, e ele então foi receber a sua coroa. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ai, irmãos, Paulo estava chegando já pertinho da sua partida, e ele diz isso: combati o bom combate, acabei a carreira. Quer dizer, o bom combate é o combate do Evangelho, a vida dedicada a Deus, não é? A vida cristã. Acabei a carreira, eu completei, não abandonei no caminho, não larguei de mão, eu fui até o fim, e guardei a fé. A ideia de não é botar na gaveta, não, é conservar. Conservei fé, eu me mantive pela fé, eu vivi pela fé. É essa a ideia. E aí, irmãos, é importante quando a gente chegar a uma certa idade. Eu já vi 60 ou 61, minha filha? 61? Eu faço questão de esquecer, depois de 60. Imagino assim, a pessoa, né? Depois de 60, 70, 80, ela olhar para trás. Isto é, ela fazer um filme da sua vida. O que ela vai sentir, irmãos? Realização. Valeu a pena. Fiz o que tinha que fazer. Eu me envolvi, me dediquei às coisas mais importantes ou às coisas fúteis, às coisas que ficam e que não têm muito valor. Não estou dizendo que as coisas materiais não são importantes, não, por favor, tá, irmãos? Elas são importantes, claro, a gente ora por isso, pede a Deus e tal, mas quando a gente compara com as coisas espirituais e eternas, elas não têm nenhum valor. Dizem, né, que já li isso várias vezes, já falei aqui, que o Alexandre o Grande pediu para deixar as mãos do lado de fora do caixão, né? Para quê? Para que todos vejam que eu estou partindo de mãos vazias. Não estou levando nada. Não estou levando nada. O grande conquistador.
O que nós levamos dessa vida, irmãos? Vamos deixar tudo aqui. Aquilo que as pessoas tanto brigam, morrem e matam, vai ficar. Estou dizendo que elas têm um certo valor. Eu não estou desmerecendo isso, queridos, tá? A sua luta pelas suas conquistas, não estou desmerecendo de jeito nenhum, tá? Mas em comparação à eternidade, e depois da morte, queridos, João, capítulo 14, verso 1, Jesus disse assim: olha, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas ou aposentos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito isso a vocês. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A certeza de estar junto com Jesus. Irmãos, na vida, Jesus disse assim, que no mundo tereis o quê? Aflições. Você vai ter e eu vou ter. Elas são comuns. Nós vamos enfrentar decepções, tribulações, dores, enfermidades, tristezas, luto. E essas coisas nos abatem, nos jogam para baixo. E Eliseu sentiu isso, que seu pai espiritual tinha partido. Ele demonstrou sua tristeza, mas não desespero, exaltação a Deus. Ele foi levado para a casa do Pai, ele foi levado para casa. E é isso que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Então é importante nós, eu e você, cada um de vocês, ter certeza para onde nós vamos depois da morte. Mas pastor, podemos saber? Claro, Jesus disse que podemos, que quem crê nele tem a vida eterna. Está cravejado de versículos da Bíblia falando sobre isso. Então o que eu quero destacar aqui também, irmãos, é que não importa como ou quando a pessoa morre ou vamos partir, isto é, a causa morte, o que está lá no seu atestado de óbito, que o médico vai dizer tal, e nem a idade. O importante é partir com Jesus. A gente faz diferença em questão de idade, é um problema para a gente também. Elias foi arrebatado, Enoque também trasladado. Eliseu, como Eliseu morreu? 2 Reis 13:14. 2 Reis 13:14. Ele morreu por causa de uma enfermidade fatal, grave, incurável. O homem, o grande profeta de Deus, que fez o dobro do milagre de Elias. Elias foi arrebatado, fez o dobro do milagre. Ele agora morre por causa de uma enfermidade incurável. Os caminhos de Deus a gente não sabe, né, irmãos? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não são os nossos caminhos, né? Quando eu já falei aqui, quando eu fiz o curso lá no seminário com o Hospital Evangélico de Capelania Hospitalar, nós tivemos que preencher o atestado de óbito, o meu. Causa morte, mal súbito, morreu de repente, nem viu a morte, né? Todo mundo quis botar uma coisa assim. Ninguém botou, foi atropelado, contrair câncer. Ninguém botou nada disso. Eu quero morrer como um passarinho, rapidinho, morrer. Não importa a causa morte, irmãos. Paulo foi decapitado numa guilhotina romana. A morte de Estevão foi triste, que ele foi apedrejado. Tiago foi ao fim da espada. Outros morreram na cruz como Jesus. Alguns, não fonte bíblica, esta Bíblia diz que Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado. Falou: não sou digno de morrer como meu mestre, como meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. Tantos morreram nas arenas, nas prisões, nas fogueiras. Teve gente que foi cerrada ao meio.
outros assassinados a sangue frio. Trágico, sim, mas partiram com Jesus, partiram com o Senhor. Hoje, irmãos, servos de Deus e servas são levados para a casa do Pai através de enfermidades, por causa de uma enfermidade que não foi curada, tratada, bala perdida, um assassinato, ou alguns irmãos no exercício do seu dever, sua profissão, acidente, infarto, AVC, tal, tanta coisa acontece. Você vê bebês partindo, crianças, juniores, adolescentes, jovens, anciãos, não tem idade, a morte chega, ela chega, queridos. Agora, o importante não é o dia, a idade, nem a causa. O importante é você ter certeza de que partiu com Jesus, que está aguardando o seu dia com Jesus. E a pergunta chave é essa, que incomoda a gente: você tem absoluta certeza da sua salvação? Baseada em quê? Na palavra de Deus? Na sua experiência com Jesus? Você realmente nasceu de novo para a nova vida? Você realmente foi transformado pelo poder de Jesus? Como diz a palavra de Deus em Romanos 6, você morreu para o mundo e ressurgiu para uma nova vida em Cristo? Isso realmente aconteceu? Você vive com Jesus, caminha com Jesus, tem comunhão com Jesus, você busca o reino de Deus em primeiro lugar, de verdade? O reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se você, outra perguntinha envolvida essa aí, né? Se você partir hoje, Jesus, se você partisse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Você não precisa me responder. Eu digo que você pode ter, se você realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, crer e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você faz isso de verdade, pela fé, você está salvo. Essa é a garantia da palavra de Deus. Eu quero encerrar, irmãos. Esses últimos dias foram de muitas tristezas para a gente. Para a gente que está longe, imagina para os que estão perto. Tragédias, né? Brumadinho, centenas de pessoas que todos os dias, direto os jornais estão mostrando. Aquele ônibus que, a Avenida Niemeyer, eu acho que desceu aquela ribanceira, matou 2 pessoas, se não me engano, 2, né? 2. Inclusive a mulher estava sendo sepultada lá, foi sexta ou sábado, no Jardim da Saudade, quando o pastor Nietzsche, né, o corpo do pastor Nietzsche estava sendo sepultado, ela também estava lá, o corpo dela, né, dessa mulher que morreu também nesse ônibus. E a tragédia com aqueles meninos do Flamengo, que eu acho que todos os torcedores de outros times vestiram agora a camisa do Flamengo. Não em apoio à negligência, né, da diretoria, de coisas assim, em cuidar dos alojamentos, mas em apoio àquelas famílias. Você imagina as mães, você imagina com o coração daquele pai, daquela mãe, daquela família. Então, tragédias muito grandes. Então, vejam, todo dia morre gente. Uma irmã de manhã está falando: pastor, lá na minha rua morreu sábado, não sei o quê, né? Não ouvi, teve um tiroteio tremendo, mas não ouvi, porque estava um som alto numa festa lá e tal. Todo dia está gente morrendo, queridos. Você acha que o seu dia vai demorar muito? Eu acho. Senhor, demora bastante o meu. Tem gente que gosta de furar fila, né? Faz coisa que parece que está querendo furar fila, né? Irmãos, é uma realidade. A morte é uma realidade, tá? Então, eu como pastor convivo,
né, com morte toda semana praticamente, né? A gente está fazendo no cemitério e tal. Os médicos, né, convivem com isso, porque tentam de todas as formas, mas tem hora que não tem jeito. Convivem com a morte. Mas, irmãos, a nossa vai chegar. A minha vai chegar. E não tem hora, não tem prazo, não tem idade. Eu não sei se domingo que vem estarei aqui, falando para a igreja. Você tem certeza que domingo que vem você vai estar aqui? Você tem, irmãos, não é que colocar pavor, fazer terror, é falar de algo que é real. Algo que é real. Que pode acontecer, que está acontecendo. Você está preparado? Jesus pode voltar a qualquer momento. A situação está difícil, irmãos. Jesus não disse dia nem hora. Ele pode voltar para buscar a sua igreja, para o arrebatamento, como fez com Elias. Uns serão levados, outros serão deixados. Você tem certeza que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai subir? Porque os que ficarem, queridos, não vão ter outra oportunidade, não. Se você está achando que vai ter, depois eu vou, Jesus voltando, aí ele vai ter mais uma oportunidade. Não vai ter, não, queridos. Acabou. Você tem a oportunidade agora de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, com convicção. É isso que eu quero da minha vida. Eu quero ter essa certeza de, ao partir, estar com Jesus para sempre. A alma não morre, queridos. Você pisa numa barata assim, morreu tarde, está ali. Uma formiga, acabou. Um animal morre, acabou. Nós temos partícula de Deus. Nós temos algo que é eterno, que é a alma, o espírito. Nós temos aquilo que é eterno, não morre. Vive eternamente, no céu ou no inferno. Vai existir eternamente, no céu ou no inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Eu creio na palavra. Você tem que decidir, queridos. A decisão, está na sua mão. Deus vai ver, não. O que tinha que fazer para você, para mim, Ele já fez. Pai, tudo está consumado. Agora é com você. A peteca está na tua mão, querido. É a sua decisão. Deus te abençoe, para que você tome o mais rápido possível essa decisão. Gostaria que nós orássemos agora. Curva a sua cabeça, por favor. Não sei como está a sua vida. Se você está enfrentando dor de separação, luto, tristeza, decepção com alguém, com alguma coisa, com pessoas queridas. Está enfrentando temor, ansiedade, depressão, sei lá o que. Isso daqui está minando sua vida, suas energias e até sua esperança às vezes. Ao temor de um exame, de uma cirurgia, de alguma coisa, ou da própria morte. Eu queria convidar você a se lançar nos braços do Senhor. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Peça forças ao Senhor para viver pela fé, a se fortalecer na graça de Deus. Que a alegria dos céus invada seu coração, dissipando a tristeza, a amargura, o ódio. Deus tem poder para fazer isso. Mas se você quiser, está enfrentando luta, meu irmão, quero orar com você, entregar sua vida a Jesus. A igreja é para isso, para nós estarmos juntos, abraçados, enfrentando as dificuldades.
Dá-nos forças e fé para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, para não fugirmos, não abandonar a fé, abandonar a crença no Evangelho de Jesus, no sacrifício de Jesus. Dá-nos força, Senhor, para que o mundo, com as suas decepções e tantas tristezas, não nos afaste de Ti, Senhor, mas que possamos nos aproximar de Ti, cada dia, dependendo do Senhor. Dá certeza de salvação nesta noite, Senhor. Salva vidas aqui nesta noite, Pai.